Olá a todos! Vamos começar a nossa videoaula. O objetivo desse vídeo é apresentar uma das linhas de pesquisa da universidade, principalmente para que você que acabou de entrar na graduação e tem intenção de fazer uma iniciação científica. Se você estiver na situação contrária, está saindo da universidade e pensando em ingressar num mestrado ou doutorado, essa videoaula também lhe será bastante útil. Vou apresentar para vocês uma pequena amostragem da pesquisa desenvolvida na área de modelagem e simulação computacional de materiais não estruturados por uma parte do grupo ABC-SIM, o grupo de simulação e modelagem de átomos, moléculas e matéria condensada. Vamos lá? Bom, uma primeira pergunta que surge é: por que fazer modelagem computacional de materiais? Eu não poderia simplesmente ir no laboratório e pesquisar um material de meu interesse? Sim, pode. No entanto, alguns materiais apresentam algumas particularidades que os tornam muito difíceis de serem caracterizados em laboratório. Ou ainda, pode ser necessário um equipamento bastante sofisticado, o qual o seu laboratório pode não dispor. Além disso, algumas caracterizações elas podem fornecer mais perguntas do que respostas. Ao analisar o seu material no laboratório, você poderá encontrar propriedades não esperadas, e aí se perguntar: por que meu material se comporta dessa maneira sob tais condições? Tudo isso pode inviabilizar a investigação do seu material do ponto de vista puramente experimental. Nesse caso, muitos experimentais acabam recorrendo aos métodos teóricos para embasar as suas explicações sobre o material que está investigando, utilizando argumentos proporcionados por modelagem computacional. Veja bem, não quero dizer que na área de ciências materiais todos os estudos devem realizar um planejamento teórico, além do experimental. Mas sim que em muitas situações a modelagem computacional pode dar respostas que são muito difíceis de serem encontradas apenas em laboratório, ou ainda corroborar resultados de propriedades existentes. Então, como fazer modelagem computacional de materiais? Perguntando de outra maneira, quais são os métodos utilizados na modelagem computacional de materiais que nós podemos utilizar? Existem diversas metodologias que podem ser aplicadas na modelagem teórica, o que leva a outra pergunta: qual método devo usar? Bom, isso depende das características do material e qual propriedade você pretende investigar. Falando de maneira bastante simples, os métodos computacionais para o estudo de materiais podem ser divididos em duas grandes classes. Os métodos quânticos, que incluem, como por exemplo, o método Hartree-Fock, a teoria do funcional da densidade, os métodos semi-empíricos, etc. Nós ainda poderíamos incluir muitos outros métodos, como a interação de configurações, Couple Cluster, MP2, entre outros. E a outra classe é chamada de métodos clássicos, que inclui basicamente o método Monte Carlo e a dinâmica molecular clássica. Hoje, a nossa discussão vai girar em torno do método da dinâmica molecular. A dinâmica molecular é um método de modelagem computacional baseado no movimento de cada partícula que compõe um dado sistema. Cada partícula do sistema tem seu movimento descrito pela equação diferencial de movimento clássica de Newton. Essa equação que aqui aparece abaixo no vídeo. Resolvendo essa equação, descrevemos a interação entre cada partícula, o que gera diferentes configurações de posição e velocidade. Cada configuração é como se tivéssemos uma fotografia do nosso sistema. Ao longo da simulação, esse conjunto de fotografias compõe o que nós chamamos de trajetória. Na equação de movimento de Newton, MI é a massa da partícula I, RI é a posição dessa partícula e U total é a energia potencial total do sistema, que depende exclusivamente da posição que cada partícula ocupa. A energia potencial é uma das variáveis mais importantes da simulação. Isso porque as interações interatômicas estão contidas nessa variável. Isso quer dizer que precisamos escolher um modelo adequado para representar a energia potencial. A maneira como a energia potencial é escrita matematicamente consiste em um conjunto de parâmetros que dependem do sistema que está sendo estudado. Nós chamamos esse conjunto de parâmetros de campos de força empíricos. Vamos dar uma olhada neles. O que são campos de força? Campos de força descrevem a energia total de um sistema em função das contribuições de dois tipos de interações. As interações ligadas, que são as interações intramoleculares,
que compõe basicamente o estiramento de ligações químicas, a deformação angular e os termos de torção. E também temos as interações não ligadas, que são as interações intermoleculares, compreendendo as interações à distância, do tipo van der Waals e colombianas. Aqui podemos ver como escrever matematicamente esses termos. Olhando primeiro para os termos ligados, vocês percebem que já conhecem essas funções, certo? Estamos usando para os termos ligados a aproximação do potencial harmônico. É como se as ligações e os ângulos entre os átomos fossem considerados como massas e molas ligadas. Essa aproximação, embora não realística, ela é muito boa para uma infinidade de casos. Note também que nós estamos usando uma aproximação para os termos de torção, que são os diedros. Já no caso das interações intermoleculares, partículas de um sistema, principalmente um sistema grande, podem interagir através das interações eletrostáticas e das interações de van der Waals. Existem várias formas analíticas para modelar as interações de van der Waals. A forma mais conhecida é o potencial de Lennard-Jones. Vamos dar uma olhada. O potencial de Lennard-Jones proporciona uma maneira simples para calcular as interações de van der Waals, além também de apresentar um custo computacional razoavelmente baixo, uma vez que esse cálculo deverá ser executado durante um grande número de vezes ao longo da simulação. O termo sigma é chamado de diâmetro de colisão e representa a separação interatômica quando a energia potencial é nula, ou seja, está relacionado com o tamanho da partícula. No caso do termo epsilon, ele representa a profundidade do poço de potencial. Mas exatamente o que significam esses termos? No caso de longas distâncias, as interações de van der Waals são atrativas e a curtas distâncias elas são repulsivas. Isso faz todo sentido, pois quando os átomos estão muito próximos, há uma interação repulsiva entre suas nuvens eletrônicas. No caso da contribuição atrativa, o termo Ra-6 é devido à formação de dipolos instantâneos, que surgem durante as flutuações da nuvem eletrônica de moléculas interagentes. O surgimento de dipolos instantâneos é capaz de induzir nos átomos de moléculas próximas um efeito atrativo. Já a contribuição repulsiva, o termo Ra-12, pode ser explicado em termos da sobreposição das nuvens eletrônicas dos átomos quando eles estão muito próximos. De fato, não existe uma fundamentação comprovada para o uso do termo Ra-12, embora os cálculos quânticos sugiram que essa contribuição tem uma forma exponencial. Entretanto, essa potência apresenta resultados bastante razoáveis e é de fácil implementação computacional. Como dá para perceber, 12 é o dobro de 6. Isso facilita bastante para o programador implementar a relação de van der Waals num software de dinâmica molecular. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Nessa videoaula nós falamos sobre métodos computacionais aplicados ao estudo de materiais, em especial discutimos um pouquinho sobre dinâmica molecular. Nos próximos vídeos vamos nos aprofundar em algumas questões de dinâmica molecular, como campos de força, e também estudar algumas aplicações. Espero que tenha gostado. Até mais!